Hoje vamos espreitar o que está por trás de algo que parece super básico, a gramática. O que, à primeira vista, parece ser só um conjunto de regras da escola, é na verdade apenas a ponta de um iceberg gigante, complexo e, acreditem, absolutamente fascinante. E o nosso ponto de partida é precisamente este. Isto é fácil, maltinha. É com este tom super descontraído e amigável que um vídeo no YouTube se propõe a ensinar gramática a crianças. E honestamente, a primeira camada do nosso iceberg parece mesmo muito, muito simples. Então, vamos a isso. Vamos começar por aí. Por esses truques, essas dicas que todos aprendemos na escola para desmontar uma frase nas suas peças mais básicas. Ok, primeiro passo, o nome. A definição mais direta é esta, não é? É a pessoa, o sítio, a coisa de que estamos a falar. Pensem no nome como se fosse o protagonista da frase, a personagem principal. A seguir, temos o verbo. E para o encontrar, há dois truques muito bons. O primeiro é procurar a ação. O que é que está a acontecer na frase? Se ainda assim houver dúvidas, o segundo truque é a prova de bala. É a única palavra que podemos conjugar, ou seja, mudar conforme a pessoa. Eu comi, eles comeram. Nós corremos, tu corres. Não falha. E para completar o trio, claro, o adjetivo. Este talvez seja o mais intuitivo de todos. É a palavra que nos diz como é que uma coisa é. Basicamente, descreve o nome. É grande? É azul? É rápido? É novo? A resposta a estas perguntas é quase de certeza um adjetivo. Vamos lá pôr isto em prática. Na frase, o Luffy comeu a ração nova. O Luffy é o nome, o nosso protagonista. Comeu é a ação, o verbo. Eu comi, ele comeu. Funciona. E a ração, como é que era? Era nova. Portanto, nova é o adjetivo. Estão a ver? Como dizia o vídeo, é fácil, maltinha. Pois, mas esta simplicidade toda esconde uma estrutura muito mais profunda. Levanta uma questão, não é? De onde é que vêm exatamente estas definições? Quem é que decidiu que estes são os truques certos para ensinar? E é aqui que a história começa a ficar mesmo muito mais interessante. Porque agora saímos do YouTube e entramos no mundo da política educativa a nível nacional. Pois é, acontece que esta lição não é um acaso. Faz parte de um documento oficial, um documento gigante, chamado Metas Curriculares de Português, que vem diretamente do Governo. Aquele truque tão simples que vimos é, na verdade, um requisito nacional. E o mais fascinante é que os objetivos deste plano vão muito, mas muito para além de saber o que é um nome ou um verbo. O que é realmente interessante aqui são as ambições. Quer-se que os alunos usem a gramática para interpretar melhor o mundo, que consigam apreciar a beleza da literatura e que valorizem a nossa cultura como um património de todos. Este documento define de uma forma incrivelmente pormenorizada o que cada aluno em Portugal deve aprender sobre a língua ano após ano. É um verdadeiro projeto nacional, super abrangente e meticuloso. Bem, isto levanta outra questão. Se existe um plano assim tão estruturado, quer dizer que estas definições, como a de nome ou verbo, estão escritas em pedra para sempre? A resposta pode surpreender. É um rotundo não. E é isso que nos leva à terceira camada do nosso iceberg. E com isto, bem-vindos ao mundo académico. Um mundo onde a própria linguagem que usamos para ensinar é, ela mesma, um objeto de estudo científico e de debate constante. E este é o ponto-chave. A terminologia linguística não é arbitrária. É uma disciplina académica com especialistas a debaterem constantemente qual é a forma mais rigorosa e mais eficaz de descrever os fenómenos da língua. Vamos ver um exemplo concreto disto. Durante muito tempo, na escola, usava-se o termo estrangeirismo. Hoje, a terminologia oficial prefere empréstimo. E porquê? Porque a comunidade científica considera que empréstimo é uma palavra mais exata. A ideia é que a língua não estranha a palavra, ela, no fundo, pede-a emprestada. É uma forma muito mais elegante e precisa de ver o fenómeno. Ou seja, o que isto nos mostra é que as palavras que chegam a uma sala de aula como empréstimo são o resultado de um longo processo de investigação e de debate. Nada aqui é deixado ao acaso. E agora, depois de termos visto o truque, o plano nacional e o debate académico, há uma última camada que une tudo de uma forma quase poética: a lógica interna da própria língua. A ideia-chave aqui é de cognatos, ou como conhecemos melhor, as famílias de palavras. Basicamente, são palavras que, apesar de poderem ser um nome, um verbo ou um adjetivo, partilham a mesma raiz, o mesmo ADN linguístico, por assim dizer. E esta tabela ilustra a beleza do sistema na perfeição. Reparem bem, do substantivo alegria nasce o adjetivo alegre e o verbo alegrar. De força, temos forte e fortalecer. É um sistema de uma elegância e de uma lógica absolutamente incríveis. E o poder disto é imenso.
Ao aprender o significado de tristeza, ganhamos automaticamente as ferramentas para perceber o que é estar triste e o que significa entristecer. O conhecimento gramatical acaba por expandir o nosso vocabulário de uma forma exponencial. E assim fechamos o círculo. Fizemos uma viagem que nos levou da lição mais simples de todas à estrutura complexa e dinâmica que a sustenta. Vamos recapitular este percurso. Começamos com um truque simples para uma criança. Descobrimos que esse truque é exigido por um plano nacional. Vimos que os termos desse plano são afinados pelo rigor académico. E, no fim de tudo, percebemos que isto serve para descrever um sistema elegantíssimo de famílias de palavras, que é a própria língua. No fundo, a grande ideia é esta. Por detrás de cada regra gramatical que nos ensinaram, existe um mundo escondido. Um sistema vasto que está sempre a evoluir e que é profundamente interligado. A gramática não é um conjunto de regras mortas, é na verdade um mapa de uma estrutura viva. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Se a forma como nós descrevemos a língua está sempre a mudar, sempre à procura de maior precisão, o que é que isso revela sobre a natureza da própria língua? Se calhar, a lição final é que ela não é uma estrutura fixa, mas sim um organismo vivo que respira, muda e evolui, connosco,